muito louco fazer a sensação de construir uma espada em que eu consigo literalmente me ver no reflexo. Eu amei esse material novo. Desde que eu tenho canal, muita gente me pede pra fazer a Master Sword. E agora eu vou explicar pra vocês por que eu só fiz agora, do mesmo jeito que a Nintendo explica as coisas nos jogos dela. Olá! Sim, 2023 isso, é. Ah, você é do Brasil. Ah, desculpa, então eu quis dizer foda-se. Eu tava esperando sair o jogo novo pra fazer essa espada. E eu queria testar se esse efeito de usar o corino metálico funcionaria numa lâmina grande, onde não tem muito como esconder defeito, e se daria certo juntar duas partes para ver se eu consigo fazer a lâmina, pelo menos aqui, ficar limpinha. E cara, eu achei que ficou bem legal até. É muito legal fazer uma lâmina que não é de metal, em que você consegue ver o seu reflexo nela. E isso acabou saindo mais barato do que se eu tivesse usado tinta cromada. Então, eu vou ensinar vocês como é que eu fiz ela. Eu fiz um acabamento semi-realista, porque eu não quis deixar ela muito cartoon, porque fica estranho. Como essa lâmina fica mais realista, se eu deixasse o cabo só cartoon, fica meio destoando na vida real, sabe? E então, eu dei uma leve envelhecida, assim, eu fiz ser uma das 38 Master Sword que tava achada no mato fazia 30 anos. Então, tipo, ela tem um leve dano de batalha, mas nada que tire, tipo, as cores e a saturação forte de algo estilizado, sabe? Então é isso aí, fica aí que eu vou te ensinar a fazer. E eu prometo que eu vou prestar mais atenção no que vocês precisam e explicar melhor do que a Nintendo explica. Eu vou até falar. Então galera, vamos lá. O primeiro passo foi preparar esse molde, que eu deixei ele do tamanho certinho. E essa espada ela é meio estranha, ela tem as proporções meio estranhas, tipo, ela parece que tem uma lâmina de duas mãos, mas ela tem espaço para uma mão só no cabo. Eu dei uma leve mudada nisso quando eu construí ela, eu deixei o cabo um pouco maior só para caber duas mãos, porque parece que no mundo real isso faz um pouco mais de sentido. Mas se você quiser seguir exatamente as proporções do jogo, só faz igual o molde aí. Eu preparei esse molde, se você quiser eu vendo ele lá no Instagram, baratinho. É só pra conseguir mais um materialzinho, pra conseguir construir mais coisa inútil que não serve pra nada. Então se você quiser me chama lá que tá com tudo preparado. Aí se você comprar, é só você imprimir na configuração pôster, que a impressora já vai dividir certinho em tamanho de folhas A4, você só precisa remendar tudo que nem eu fiz aí. Aí a primeira etapa foi só recortar tudo, vai seguindo o templatezinho. Eu fiz 3 camadas aí na guarda, uma de base e aí a de cima eu tô recortando os detalhes separados. E eu vou meio que carvar um por um, fazendo aquele esquema que a gente já fez em vários vídeos, de passar o estilete 2 vezes em 30 graus. E aí você meio que arranca seções triangulares e ele forma esses vincos retinhos. O segredo para fazer isso é o estilete tá bem afiado, então troca a lâmina bem antes de fazer isso, e aí o corte fica retinho. É meio anti-instintivo isso, mas o estilete afiado é muito menos perigoso que o não afiado, porque o não afiado você acaba fazendo força e você faz mais força do que devia, ele prende nos lugares por ele estar pouco afiado e aí ele escapa de uma vez e é assim que você se mata e você se corta. Então um estilete afiado e novo é menos perigoso, porque você pode ir devagarzinho e fazendo menos força e tendo mais controle. Você só precisa tomar cuidado de quando você for usar ele, né? Tomar cuidado de onde ele tá e tentar guardar a lâmina sempre que você lembrar. Ao contrário do que eu tô fazendo aí. Mas enfim, você entendeu o que eu tô fazendo. E aí é só uma simples questão de vai colando detalhezinhos. E realmente o que eu testei nessa construção, que foi diferente das outras, foi como eu ia fazer a lâmina, porque eu queria que ela parecesse uma lâmina gordinha, que nem a do jogo, então eu queria que ela fosse leve e gordinha.
Então eu fiz com 2 camadas de papelão, porque eu tinha uma caixa de ar-condicionado aqui em casa que tá aqui faz um ano, e quando ela chegou eu falei, um dia essa caixa vai virar algo. E ela tava aqui ocupando espaço até hoje, porque ela tinha tipo mais de 1 metro de papelão lisinho. Eu falei, eu não posso jogar isso fora, isso tem que virar algum dia, e agora vai virar a Master Sword. Então cada lado da lâmina tem uma camada de papelão e uma camada por cima de papel paraná fininho. Eu fiz essa camadinha porque quando eu for colar o corino metálico, que é isso que eu estou fazendo agora, quando eu virar, eu vou passar uma caneta, uma ferramentinha sem ponta, e aí eu vou forçar o vinco para ela colar entre o papel paraná e o papelão. Desse jeito, ó, você vê que conforme eu passo o dedo, ele vai formando vinco e ele fica afundadinho aonde está a camada a mais de papel paraná. Aí ele vai parecer que a parte só com papelão é meio afiada. Ele vai ficar tipo com 2 alturas e criar esse efeito 3Dzinho de lâmina, que é muito mais legal do que se ela fosse inteira chapada só, né? Porque essa lâmina da Master Sword, ela claramente tem 2 níveis, assim, né? E esse foi o jeito mais simples, prático e barato que eu pensei de fazer isso. A guarda, como eu não fiz ela de corino metálico, eu vou ter que pintar como se fosse um homem das cavernas, né? E aí eu dei uma camada grossona de cola branca para selar o EVA e ficar uma cor bem viva, bem saturada. Eu coloquei bastante camadas de espetinho de churrasco intercaladas dentro da lâmina, só para dar uma firmeza extra. E aí eu deixei com essas presilhas da prancheta que eu uso para desenhar, enquanto a cola seca para ficar bem apertado mesmo entre as 2 camadas e selar bem. Aí eu vou com a tinta acrílica, eu vou dar várias camadas do azul bem vivo, e você vê que como eu passei aquelas camadas da cola branca, selou bem o EVA, e aí a cor fica bem viva. E aí eu ainda dei umas 3 camadas que era para ficar aquele azulão bem saturado. E você vê que deu certo, né? Porque ficou uma cor bem viva. Eu vou pintar essa parte inteira de azul, e aí depois eu vou passar só o detalhezinho em verde, e aí o verde vai ficar meio zoado, meio borrado, depois eu só vou com um pincelzinho azul depois e só retocar essas partes onde manchou o verde, então eu não tô tão preocupado, eu tô mais preocupado em cobrir toda a parte verde, que depois o azul é mais fácil de corrigir. Porque o verde, como é uma cor viva, ela é mais difícil de pegar. O azul, com menos camadas, dá pra corrigir depois. Aí eu vou fazer a Triforce, que tem na lâmina, com mais do douradinho. E aí você vê que eu passei uma máscara na lâmina, porque eu queria passar verniz brilhante só onde eu passei tinta, pra proteger, poder pegar sem descascar a tinta e tal, e pra ficar brilhante, né? Só que eu não se eu passar o verniz brilhante na lâmina, ela vai ficar fosca, ela vai perder o cromado. Então tem que passar essa máscara aí e proteger para não passar o spray na lâmina. Então eu passei toda aquela máscara lá, protegi e depois passei o verniz na tinta azul e verde para proteger e ficar bem saturado e protegido as cores. Aí eu só cortei um diamantezinho no formato de EVA dourado, mas esse mini detalhezinho aí tipo dessa joininha cromadinha que tem. Esses detalhes eu fiz meio que a mais clichê que tem na internet, assim e tal, do Ocarina of Time. Mas a Master Sword tem 1 trilhão de versões, então você escolhe a que você gosta mais e coloca os detalhes da sua favorita. Como a lâmina fica mais realista, eu dei uma leve desgastada assim nessa lâmina, só pra forçar uns vincos. E só pra parecer que ela tá meio batida, meio desgastada, que aonde os pontos mais altos onde ela risca mais saiu um pouco a tinta azul, sabe? E isso vai não só deixar ela um pouco mais realista, vivida, assim, e combinar um pouco mais com a lâmina, como também vai realçar todos os vincos que a gente esculpiu, né? Porque quando pinta tudo da mesma cor, meio que eles dão uma sumida, né? Aí eu realcei os pontos altos com a canetinha prata e eu tô realçando as sombras com o nanquim, que quando ele seca ele fica um preto fosquinho e ele fica parecendo sujeira, sombra. E aí eu tô realçando todos os lugares onde teria sombra natural. Então eu tô passando entre os vincos da trancinha do cabo e tudo mais. E cara, quando isso vai pro sol, olha esse brilho de efeito de filme dos anos 80, que coisa mais incrível. Eu amo o jeito que esse material brilha no sol. Essa imagem não tem tratamento nenhum, eu não coloquei nenhum filtro, eu não coloquei nada. É só
a espada na luz do sol. Eu amei esse efeito que ela dá. E é muito engraçado, assim, eu passei tantos anos tentando descobrir um jeito de deixar as coisas mais metálicas. Esse é o tipo de prop que se eu tivesse feito aí só pintada de prata, eu ia sentir que é mais uma espadinha que eu fiz. Ia ser só mais uma que tem no YouTube. Mas agora que eu consegui fazer ela ter esse brilho cromado e o jeito que ela estoura a luz quando ela tá no sol, faz eu sentir que ela tem alguma coisa extra pra ser diferente das outras do YouTube, sabe? Não é só mais uma espada de EVA. Então, esse é um jeito que sai inclusive mais barato do que se você estivesse passando primer, tinta preta brilhante, a tinta cromada e depois verniz brilhante. Não ia ficar com esse resultado e ia sair mais caro ainda. Então, se você fizer uma dessa, me mostra, eu quero ver o resultado, porque eu pessoalmente achei que ficou bem legal, foi um teste. Eu aproveitei a Master Sword porque ela tá lançando o jogo agora pra ver se dá um hypezinho, faz o vídeo pegar um pouquinho mais de views pro meu canal de parar de flopar. Mas eu quero ver, porque se vocês gostarem desse formato, se vocês acharem que esse acabamento ficou legal em lâminas, agora eu posso começar a fazer muito mais lâminas que eu não fazia só porque eu não achava que a lâmina não ia ficar legal, porque era muito simples e seria só um metalzão chapado, sabe? Tipo, já me pediram várias vezes pra fazer, por exemplo, a katana do Virgil, e eu nunca fiz porque 2/3 dela, a graça tá só na lâmina, ser uma lâmina afiada, sabe? Então é isso aí, galera. Comenta aí, interage. Eu quero saber o que vocês acharam disso. E eu quero ver que outras coisas que você acha que eu conseguiria fazer com esse material aí. E é nóis, falou!